Olá, meu nome é Lavínia e eu sou aluna do 5º período de zootecnia. E estou aqui para poder falar um pouco de como funciona o software R. Bom, o programa R é considerado um dos melhores softwares da atualidade para análises estatísticas. O programa, sendo bastante dinâmico, permite a utilização de arquivos de dados e a realização de diversas análises estatísticas. O conhecimento para a utilização do programa é realmente necessário devido à sua estrutura ser um pouco complexa e dinâmica, mas não limita de ser utilizado. Após ser efetuada a instalação do R, como fizemos neste computador, para otimizar o desenvolvimento do programa, se faz necessária a instalação do software acessório denominado RStudio, que é esse aqui aberto na tela, que apresenta um layout mais agradável, suprindo o problema de sobreposição de janelas recorrente no R. Bom, a primeira coisa que eu vou ensinar aqui a vocês é, caso vocês encontrem o RStudio assim, com várias informações contendo coisas salvas nele, para poder apagar a memória do console, vocês vão apertar a tecla Ctrl e a tecla L. Como vocês viram aqui, sumiram. Ou vocês podem vir até esse sinalzinho de mais aqui, clicar em RScript e uma nova janela vai abrir para vocês com a memória zerada e assim vocês poderão fazer os comandos e as análises desejadas. Bom, aqui eu já digitei alguns comandos básicos para poder realizar a sua análise. Para fazer uma anotação no RStudio, você vai colocar o jogo da velha e colocar a anotação desejada. Bom, aqui para poder marcar, eu coloquei na frente o comando, né, que eu tô fazendo. O sinalzinho de mais para somar, o de menos para subtração, asterisco para multiplicação, esta barra para divisão, o circunflexo para elevar algum expoente e SQRT, abre parênteses, para tirar a raiz quadrada. Bom, e agora eu vou ensinar vocês como criar um vetor. Primeiro você vai digitar a letra referente ao seu vetor, no meu caso aqui X minúsculo. Aí você vai apertar igual, digitar C, abre parênteses, e dentro do parênteses você vai digitar os números referentes ao seu vetor que deseja criar, separando eles por vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. E você vai apertar Ctrl Enter para poder ativar o comando. E como vocês podem ver aqui, apareceu aqui do lado, nessa janela aqui do lado, o vetor criado. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês, a partir do vetor criado, comandos para descobrir um valor dentro do vetor. Bom, vamos lá. A primeira função para você descobrir é como descobrir o menor valor. Você vai digitar min, abre parênteses e digita x e Ctrl Enter. Como você pode ver, apareceu aqui embaixo o menor valor, que é 1. Para descobrir o maior valor, vocês vão digitar max, abre parênteses, x e Ctrl Enter para executar o comando. Como vocês podem ver aqui, valor 6, que é o nosso maior valor. Para descobrir a soma dos valores, vocês vão digitar sum, abre parênteses, x, que é o nosso vetor, e Ctrl Enter para executar. Então, aqui tem a soma desse vetor nosso criado. Para descobrir a média desse vetor, vocês vão digitar men x, Ctrl Enter para executar, e aqui está a média desse vetor. Também tem como descobrir o desvio padrão. Vocês vão digitar var, abre parênteses, x, aí vocês vão colocar o chapéuzinho,
e digitar 0,5 e Ctrl Enter para dar o comando. Então aqui temos o desvio padrão deste vetor. E para saber o número de argumentos, vocês irão digitar len, aqui ó, já dá a opção aqui, e x, que é o nosso vetor, Ctrl Enter para dar o comando. E para poder ordenar do menor para o maior, vocês, aqui já está do menor para o maior, mas vocês vão digitar sort, abre parêntese, x, Ctrl Enter. Aí, aqui apareceu ordenado do menor para o maior. E para saber a função deste vetor, vai digitar interrogação e sorte. E Ctrl Enter. Aí aqui nós temos, aparece aqui do lado um programinha mostrando qual vai ser a função deste vetor. E por hoje é isso, gente. As próximas explicações continuarão com os próximos colegas do grupo. Oi, meu nome é Yara, sou aluna do 5º período de zootecnia e vou dar uma introdução sobre a ANOVA. A ANOVA é uma análise que consiste na decomposição do número de graus de liberdade e da variância total de dados heterogêneos em partes atribuídas a fatores conhecidos e independentes, ou seja, controlados pelo pesquisador, os tratamentos e controle local, e partes desconhecidas e de origem aleatória, ou seja, fatores não controlados pelos pesquisadores, ligados ao acaso, ou seja, o resíduo. Bom, vou dar um exemplo de um delineamento inteiramente casualizado. Inicialmente, devemos criar uma planilha no Excel, como eu já abri aqui, e uma planilha no Excel com suas variáveis e seus conjuntos de dados. Bom, como vocês podem ver, eu já coloquei os referentes dados aqui no Excel e o próximo passo é salvar como um arquivo TXT, porque o programa RStudio só consegue exportar esses dados neste formato de texto. Então, eu já abri uma pasta aqui e vamos criar um documento de texto. Esse arquivo de texto já está no formato TXT. Agora, voltamos lá no Excel e copiamos esses dados e vamos colar naquele documento de texto. Bom, aqui eu já colei os dados que estavam lá no Excel e agora a gente vai fechar aqui, salvar. Aqui, como vocês podem ver, está no formato de TXT. E para comparação, aqui no tamanho sempre tem que estar 1 KB. E agora vamos passar essa pasta para o RStudio. Bom, como vocês podem ver, aqui no RStudio já está com alguns dados antigos. Então, a primeira coisa que devemos fazer é limpar a memória do R e limpar o console. Então, para apagar a memória do R, vamos escrever aqui remove, abre parênteses, list igual a ls e vamos abrir parênteses aqui. Sempre no final de cada etapa devemos apertar o Ctrl Enter. E agora vamos limpar o console, que é só apertar Ctrl L.
aqui o console já está apagado e para apagar a parte de cima é só selecionar e apagar normalmente. Agora que já está tudo limpo, começamos digitando o ctwd, abre parênteses, colocamos as aspas e aqui a gente vai voltar lá naquela pasta do arquivo txt e vamos copiar o nome da pasta. Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente tem que lembrar de mudar as barras de direção. E no final de cada etapa, pressionar Ctrl Enter. Depois a gente digita read.table, abre parênteses e coloca as aspas. Aqui basta a gente pressionar a tecla Tab que já está no teclado. Como vocês podem ver, já aparece o nome do nosso arquivo txt. Depois, Ctrl Enter. Como vocês podem ver, já apareceu aqui no console todos aqueles nossos dados. Bom, depois a gente digita D maiúsculo igual a read.table, abre o parênteses, colocamos as aspas e copiamos o nome aqui do nosso arquivo txt. Isso vai criar um objeto no RStudio com os nossos valores que está no arquivo. Ctrl Enter. E aqui a gente digita D igual read.table, abre os parênteses e as aspas. Copiamos aqui novamente o nome do arquivo, colocamos depois das aspas a vírgula e colocamos read igual a true. Ctrl Enter. Isso faz o RStudio interpretar o cabeçalho da tabela escolhida. Não se deve colocar espaços no cabeçalho, caso contrário o programa não vai reconhecer. Como vocês podem ver, aqui em cima já está os nossos arquivos. Bom, aqui em cima eu já digitei esse library, abri parênteses e coloquei o ESP10 para ativar o nosso pacote. Só que como vocês podem ver, dá um erro, porque você tem que também abrir o manual desse pacote. Então, depois de você digitar esse library, você digita interrogação esp10.pt e vai abrir aqui o seu pacote. Você vem aqui para baixo, clica no index e vamos procurar dic, que é o nosso exemplo. Pronto, aqui a gente já abriu o manual e vamos copiar essa fórmula. Ctrl C, Ctrl V. Bom, a fórmula que nós copiamos e agora vamos colocar os nossos dados. Vale lembrar que o trat aqui da fórmula é o vetor numérico que contém os tratamentos, resp é o vetor numérico que contém a variável resposta e quali vai ser true do jeito que está, porque os nossos tratamentos são qualitativos. Então, a gente vem aqui em cima
coloca igual, D maiúsculo, cifrão, e aqui a gente coloca tract. NIRESP, a mesma coisa, igual, D maiúsculo, cifrão, e o qual a gente deixa como está. Aí no final, sempre Ctrl Enter. Aqui, como vocês podem ver, bom, aqui temos o quadro da análise de variância, onde mostra o grau de liberdade dos nossos tratamentos, do resíduo, do total, a soma de quadrados e nosso quadrado médio. Indo aqui mais para baixo, podemos ver que, de acordo com o teste F, as médias não podem ser consideradas diferentes, porque o p-valor deu maior que 0,05. Sendo assim, não se rejeita H0, ou seja, é não significativo. Olá, meu nome é Larissa, sou estudante do 5º período de zootecnia. E eu vou estar explicando para vocês a análise de variância com um delineamento em blocos casualizados DBC. Aí, primeiro, eu vou dar uma introdução sobre o DBC, que é utilizado quando as condições experimentais não são homogêneas. O experimento possui dois fatores sem interação. Um fator tratamento com T níveis, B repetições e TB unidades experimentais ou parcelas. A área heterogênea é subdividida em blocos, de forma que cada bloco seja mais homogêneo possível. Os tratamentos são atribuídos de forma aleatória dentro de cada bloco. Agora nós vamos rodar os dados aqui que eu já havia digitado no Excel. Passei aqui para os blocos, para o bloco de nota. Porque para passar aqui para o RStudio exige que esteja no formato TXT. E nós vamos começar. Aqui eu vou apagar a memória do R. Clicar aqui. Vou salvar. Aqui também. E limpar o console, que é Ctrl L, né? Bom, nós vamos apagar a memória do R, que é remove, abre parênteses, list, igual a ls, abre parênteses de novo, Ctrl Enter. Pronto. Com a memória do R apagada, nós vamos abrir aquela pasta de trabalho que foi criada. Viemos aqui, copiamos ela, Ctrl C, colamos no R, mas primeiro vamos digitar o comando. Cit wd, abre parênteses e abre aspas, cola, e vamos trocar as barras de direção. Tava para a esquerda, agora nós vamos colocar ela para a direita. Ctrl Enter. E para visualizar esse arquivo, nós vamos digitar read.table, abre parênteses, abre aspas, e vamos clicar no table. Perdão, tab. Aí, Ctrl Enter. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que deu erro porque eu coloquei uma vírgula, mas na verdade é um ponto. Aí, sempre que vocês forem digitarem errado,
vai aparecer o erro aqui embaixo no console. Aí vamos apertar Ctrl Enter e pronto. Tá aqui os nossos dados que eu tinha colocado lá no bloco de notas. Com tratamento, bloco, aqui a ordem. Agora, vamos criar um objeto com esses valores encontrados no arquivo. Como que nós vamos fazer isso? Vamos digitar aqui D igual read.table abre parênteses. O arquivo aqui eu coloco, digito tab. Agora Ctrl Enter. Aí vocês estão vendo aqui que criou o objeto. E agora, para nós podermos interpretar o cabeçalho da tabela, nós vamos digitar D igual a read.table abre parênteses, aspas, tab e vírgula head é igual a true. Ctrl Enter. Agora, para poder ativar esse pacote, nós vamos digitar library em minúsculo. Abre parênteses. exp. Ctrl Enter. Pronto. Já ativou o pacote. Agora nós vamos aqui no index. E antes disso, vamos digitar interrogação, colocar esse arquivo aqui, o exp. Esse aqui de baixo. E Ctrl Enter. Aí vamos clicar aqui no index, procurar por DBC. Aqui. E vamos copiar essa fórmula aqui. Ctrl C. E vamos colar aqui. Agora, vamos fazer a substituição. Os objetos tratamento, bloco e resp devem ser substituídos na fórmula. Aí, vamos colocar o comando igual a ds, que vai ficar aqui, trate igual a ds, que é esse cifrão. Bloco igual a ds, bloco, e resp igual a d cifra d cifrão y e j. Pronto. Agora nós vamos apertar Ctrl Enter. Bom, gente, aqui nessa parte da fórmula, eu tive que apagar esse NL igual a false, essa partezinha aqui, porque senão dá erro. E agora vamos continuar.
Bom, gente, apertando Ctrl Enter, nós temos aqui a análise de variância, com tratamento, bloco, resíduo, onde tem o grau de liberdade, a soma dos quadrados, quadrado médio e F calculado. E aqui embaixo nós temos o teste Tuck, onde mostra que o primeiro aqui é igual ao segundo, e esse segundo é igual ao terceiro e ao quarto. Bom, como eu já falei, né, agora eu vou explicar sobre o DQL, que é o delineamento em quadrado latino, que eles recebem esse nome pois o número de parcelas totais do experimento corresponde ao quadrado do número de tratamentos e por terem sido originalmente representados por letras latinas. É um delineamento bastante utilizado em condições de campo, nas quais duas fontes de variação principais estão presentes e precisam ser controladas. Cada tratamento aparece uma única vez em cada linha, ou bloco horizontal, e em cada coluna, bloco vertical. A principal exigência do quadrado latino é o número de repetições, seja igual ao número de tratamentos. Eu já fiz os procedimentos aqui, como eu fiz no DBC, já apaguei a memória, já criei o objeto, ativei o pacote e agora nós vamos vir aqui no index e procurar por DQL. Aqui, como foi feito na aula anterior, nós vamos copiar a fórmula, Ctrl C, e colar ela aqui no script. Agora nós vamos substituir. Você vai digitar igual, D maiúsculo, cifrão, trate. Igual, D maiúsculo, cifrão, linha. Igual, coluna. Aí na resposta vai ser igual, cifrão, igual D, cifrão, prod. Ctrl Enter. Aí agora apareceu aqui pra gente o teste Tuck, com os grupos, tratamentos e as médias. Aqui no tratamento A, recebeu a média de 11,5, no B, 11,075, no C, 10,925 e no D, 9,225. Aí, aqui nessa parte de cima, nós temos o quadro de análise de variância, com o grau de liberdade, a soma dos quadrados, quadrado médio e F calculado. Aí aqui embaixo o teste Tuck. Oi pessoal, meu nome é Túlio e agora eu vou falar um pouco sobre como que a gente faz os testes de médias pelo software R. Né? Os testes de médias, eles são testes de comparações múltiplas, né? Eles podem ser chamados assim também. Só que antes da gente fazer os testes de médias, eu vou falar um pouco para que a gente faz, para que serve um teste de média afinal, né? Então, quando há mais de 2 tratamentos no experimento que a gente está fazendo e a gente encontra diferença significativa pelo teste F na análise de variância, né, diferença entre os tratamentos, uma dúvida que a gente tem é quais dos tratamentos avaliados são iguais ou diferentes entre si estatisticamente, porque isso o teste F não fala pra gente, né? Então, é para isso que serve os testes de médias, para a gente poder ver realmente essa interação que existe entre os tratamentos, né? Quais são iguais e quais são diferentes entre si. E existem vários testes de médias, né? E cada um serve para um tipo de experimento. E aí eu vou ensinar como a gente faz alguns desses testes de médias usando o software R. Então, para começar, nós temos que preparar os nossos dados, né? Então, a gente vai vir aqui no Excel, vamos abrir o Excel, e aí a gente vai ver todos os nossos dados aqui no Excel. Rações, as repetições, né? O número das repetições, repetição 1, 2, 3 e 4.
as rações, que são os nossos tratamentos, né? Ração 1, ração 2, ração 3, ração 4 e ração 5. E o ganho de peso, né, dos animais que foram alimentados com as respectivas rações, os tratamentos, né? Então, a gente tem aqui os nossos dados e o que a gente vai fazer. Depois de tabular os nossos dados, nós vamos pegar eles e vamos levar para criar um documento de texto com eles, né? Então, vamos lá, criar esse documento de texto. Então, para criar esse documento de texto, nós vamos copiar, né, a tabela, né, que está toda a nossa tabulação de dados. Vamos colar em um bloco de notas. E aí nós vamos ter toda a nossa informação a respeito do nosso experimento. E aí nós vamos salvar dentro de uma pasta que a gente criou. Eu, por exemplo, salvei o documento aqui na minha área de trabalho, numa pasta chamada Dados para Teste de Médias. É muito importante a gente ter os documentos salvos dentro de uma pasta para ficar mais fácil na hora de fazer as análises, né, no nosso software. Então vamos lá, como que a gente começa a fazer a análise do teste de médias dentro do software R? A primeira coisa que a gente faz é limpar a memória do R. Então a gente vai escrever remove, abre parênteses, escrever list igual a ls, abre parênteses, fecha parênteses e fecha parênteses novamente. Ctrl Enter, e aí quando a gente clica no Ctrl Enter, a gente limpa toda a memória do nosso R. E para a gente limpar o console, que também é muito importante para a gente não se perder na hora das análises, né? A gente aperta Ctrl L e aí o nosso console se limpa completamente. Então aí a gente pode começar então a fazer a nossa análise no software. Agora que a gente limpou a memória do R e o nosso console, nós vamos indicar ao R a pasta de trabalho que ele vai pegar os dados, né, do nosso experimento. Então como que a gente indica? A gente escreve setwd, abre parêntese, abre aspas, e aí nós vamos na pasta e vamos pegar o endereço dela, que fica bem aqui. Copiar o endereço e colar entre as aspas. Quando a gente cola o endereço entre as aspas, a gente tem que mudar a direção das barras. É uma configuração, então a gente tem que mudar a direção das barras para que dê certo tudo. Ctrl Enter, e aí ele já entende que é dessas pastas que ele vai tirar os dados para realizar os testes de médias. Então aí agora a gente vai importar os dados do documento de texto que está dentro dessa pasta. Como que a gente faz isso? A gente põe a letra D, vamos usar a letra D, igual read.table, abrir parênteses, e aí dentro do parênteses a gente vai abrir aspas e vamos apertar Tab. No Tab a gente vai ter a opção da pasta, do documento de texto, desculpa, de onde vamos tirar, né, todos os dados. Então a gente põe Enter. Antes de dar Ctrl Enter, a gente vai escrever head igual a true. True. Isso. Agora, a gente dá Ctrl Enter. E é isso. Ele já sabe que é desse documento de texto que ele vai tirar, né, nossos dados do experimento. Beleza. Agora nós vamos ativar o pacote para a gente poder realizar o teste de médias. Como que a gente vai ativar? A gente escreve library. Entre parênteses, a gente vai colocar o nome do pacote, que é exp10.pt. E aí vamos dar Ctrl Enter novamente para ele entender. Vocês perceberam que aqui, ó, a gente criou, né, o nosso negócio observado aqui, né, nossos dados, desculpa, do experimento. Entenderam? A gente criou aqui. Beleza.
Depois que a gente ativa o pacote, a gente abre o manual. Como vamos abrir o manual? A gente vai pôr ponto de interrogação, escrever o nome do pacote, que é xpds.pt, e aí vamos dar Ctrl Enter. Aí vocês viram que aqui, ó, o manual ele foi aberto. E aí a gente vai entrar aqui abaixo, clicar em Indique. E aí vocês vão ver como que a gente deve fazer pra, tipo, conseguir fazer o nosso teste de médias. Então a gente vai ver qual que é a fórmula, digamos assim, pro teste de médias. Então a gente vai copiar isso aqui e vamos mudar um pouco, né, de acordo com o que a gente quer. Mas vamos copiar e colocar. Então a gente tem aqui a nossa fórmula. Vamos fechar esse parênteses. A gente copiou até aqui, porque é até aqui que a gente vai utilizar para fazer o teste de médias. Então a gente copia. E aí a gente vai ter a nossa fórmula. Como que a gente agora vai incorporar os nossos dados a essa fórmula? Bem, agora nós vamos poder substituir o TRAT pelo nosso tratamento real, que são as rações no nosso caso. Então a gente vai colocar a letra D, vamos colocar o cifrão e aí vão aparecer rações, repetições e ganho de peso. As rações são o nosso tratamento, então a gente vai colocar as rações. Resp corresponde à variável resposta. Então, a variável resposta, a nossa variável resposta, no caso, é o ganho de peso. Então, vamos colocar aqui a nossa variável resposta. Quali vai ser igual a true. mcomp vai ser o nosso teste de comparação. O teste de comparação que a gente deseja fazer. Vamos começar fazendo pelo teste LSD. Então, a gente dá Ctrl Enter. E aí, a gente vai ter aqui toda a nossa análise de variância. Quadro da análise de variância, nosso coeficiente de variação. E aí, embaixo, nós vamos ter o nosso teste LSD. E aí, a gente vai poder ver como que os tratamentos estão se comportando entre si. Aqui, por exemplo, a gente pode perceber que o nosso tratamento 3 e o nosso tratamento 2, eles não se diferem estatisticamente um do outro, né? De acordo com o nosso teste aqui de médias. Então aqui, ó, a gente pode perceber que o nosso tratamento 3 e 2, eles não se diferem estatisticamente um do outro. Então eles são iguais estatisticamente. E o resto dos nossos tratamentos são diferentes entre si. Então, a gente pode perceber, né, que todos os tratamentos, tanto o 4, 1 e o 5, são diferentes entre si estatisticamente. E o 3 e o 2 são iguais, né? Então, não houveram diferença entre esses testes. Vamos agora ver como a gente faz outros testes de comparações além do LSD, né? Vamos fazer os outros. A gente vai usar a mesma coisa, basicamente. Daqui de cima, acho que a única coisa que vai mudar realmente vai ser o teste, né? Que a gente vai colocar outro nomezinho ali. E aqui também a gente vai mudar, a gente vai continuar fazendo, só que a gente tem que fazer do mesmo jeito. Então a gente tem que colocar o cifrão. Novamente. Qual igual a true. Aí a gente vai trocar. Vamos tentar agora com o teste tuck. E com o teste tuck a gente pode perceber que tanto o tratamento 4 quanto o 3 são iguais estatisticamente pelo teste tuck. E o 3 e o 2 continuam sendo iguais estatisticamente também, né? Tanto pelo
teste LSD quanto pelo teste Tucker. E os demais tratamentos diferem estatisticamente. Então agora vamos fazer com outro teste de médias. Vamos pôr o teste Duncan. E ó, pelo teste Duncan a gente percebe que continua um pouco mais parecido com o teste LSD, né? Que só os tratamentos 3 e 2 são iguais estatisticamente e o 4, 1 e o 5 são diferentes. E pelo teste Scott-Knott, a gente tem a mesma coisa acontecendo. Então, que conclusão que a gente pode tirar disso? Que os tratamentos 3 e 2, eles são dois tratamentos que não se diferem entre si estatisticamente. Então, eles tiveram na estatística o mesmo valor, enquanto que o A, o C e o D, eles se diferem completamente estatisticamente, né? Então, é isso. Para a gente fazer um teste de médias, porque a gente estava fazendo em DIC, né, delineamento inteiramente casualizado. Se a gente quisesse fazer um teste de médias em DBC ou em DQL, a gente teria que vir aqui, né, no index, entrar tanto no DBC quanto no DQL, a gente teria que entrar aqui, né, na parte deles, bem aqui no nosso manual, e teríamos que copiar essa formulazinha deles e preencher ela da mesma forma que eu preenchi aqui no DIC. No DBC teria que ser dessa mesma forma. Mas para não prolongar, vamos parar por aqui. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, né? E é isso. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Olá pessoal, meu nome é João Vitor, faço o 5º período de zootecnia. Estou aqui para falar um pouco sobre esquema fatorial. Então, o esquema fatorial ele é caracterizado pelo uso de 2 ou mais fatores. Esse é a maior vantagem dele. Ou então até mais tipos de tratamentos usados em um único experimento. Então, esses tratamentos são chamados de fatores. Então, cada um desses fatores é constituído por diferentes níveis. E esses níveis são as diferentes formas que o pesquisador deseja utilizar para cada tratamento. Então, os experimentos conduzidos nesse esquema acabam sendo geralmente mais eficientes, porque permite avaliar de uma só vez vários tratamentos e suas interações, possibilitando assim uma conclusão mais ampla de todo o experimento. A análise de variância para esse esquema faz a decomposição do tratamento a níveis dos fatores e da interação também entre eles, permitindo então verificar através do teste F, como a gente já conhece, a ocorrência de se há ou não interação significativa entre esses fatores. Então, ao fazer o desdobramento, quando ocorre a interação significativa, é possível analisar de certa forma a influência do fator A em cada nível do fator B e também vice-versa, a influência do fator B em cada um dos níveis do fator A. Vou mostrar para vocês como fazer essa análise aqui no programa R. Primeiramente, a gente tem que limpar a nossa memória, apagar a nossa memória. Então, eu escrevo remove list ls, abro parênteses e automaticamente já fecha, Ctrl Enter. Isso, a nossa memória apagada. Eu também posso apagar o nosso console para ficar melhor. Eu clico em Ctrl L, nosso console também é apagado. E a partir daí a gente vai começar a nossa análise de fato. Então eu já salvei aqui em uma pasta pré-determinada todos os nossos dados que iremos utilizar para fazer essa análise. Então, dando continuidade, a gente primeiro vai escrever set wd, abro aspas, e aqui dentro a gente vai colar o endereço da nossa pasta para que o programa possa ler todos os nossos dados. Eu nunca posso esquecer de mudar as barras de direção. Aí eu clico em Ctrl Enter. Pronto, a nossa pasta já está selecionada. Então agora a gente vai ler todos os nossos arquivos.
Então a gente vai digitar aqui D1, porque eu quero chamar nossos arquivos com esse nome, igual a... Aí eu vou ler agora esses arquivos, escrevo em read.table. Aqui dentro eu vou clicar em abrir as aspas e clicar em Tab. Quando eu cliquei em Tab, aparece todos os nossos dados que estão lá nessa pasta que a gente pré-selecionou anteriormente. Como o nosso esquema fatorial, a gente vai utilizar primeiramente fazer análise em DIC, então eu vou selecionar aqui dados fatorial DIC. Clico em Enter. Vírgula, read é igual a true. Eu clico em Ctrl Enter e nossos dados já apareceram aqui na nossa tela, pronto para serem analisados. Agora a gente deve abrir o nosso pacote para ler e analisar todos esses dados. Então eu vou em Library, abro o nosso pacote que é o esp10.pt, Ctrl Enter e eu ativo esse pacote. Eu vou clicar agora em interrogação, escrevo novamente esp10.pt, Ctrl Enter. Então o nosso pacote foi aberto. Como a gente vai trabalhar com esquema fatorial em DIC, aqui como vocês podem ver, tem escrito fatorial 2.dic, então eu vou clicar nesse pacote. E aqui o pacote do fatorial duplo em DIC foi aberto. O que eu faço agora é copiar essas instruções e agora eu só vou substituir os valores para a gente fazer a nossa análise. E eu colo. Agora eu vou substituir todos os nossos dados. Então, primeiramente, fator 1. Eu escrevo D maiúsculo 1, que foi o nome que a gente deu à nossa pasta. Coloco o cifrão. Então vai aparecer todos os nossos valores separados lá da nossa tabela. Então eu vou selecionar o fator A. No fator 2, da mesma forma, D1 cifrão. Coloco o fator B. Em resposta, D1 cifrão. Aqui eu vou colocar a produção. Os demais valores a gente deixa como está. Então clica em Ctrl Enter e nossa análise está feita. Então aqui na legenda a gente tem o fator 1 sendo F1, fator 2 sendo F2. Toda a nossa análise de variância feita, um coeficiente de variação a 10%. Então temos também o valor de P com um teste de normalidade dos resíduos. Então de acordo com esse teste de normalidade, a 5% de significância, nossos resíduos podem ser considerados normais. Então, analisando os efeitos simples, a interação não é significativa analisando esses efeitos. Então aqui nós temos o teste Tuckey para F1 e para F2. Então a gente também pode fazer, dando continuidade, fazer uma análise em DBC. Então para isso a gente vai abrir os nossos dados de DBC. Então a gente vai escrever D2, como a gente já tinha colocado D1 para DIC, agora a gente vai fazer D2 para DBC. É igual a read.table, abro aspas, tab. Então a gente vai ter todos os nossos dados lá da nossa pasta. Então a gente vai escolher aqui DBC, escrever aqui cabeçalho é verdadeiro, Ctrl Enter. Então os nossos dados de D2 foram salvos aqui no programa. Então, dando continuidade, a gente agora vai descer aqui nas nossas instruções e lá embaixo a gente vai encontrar fatorial 2 DBC. Então agora a gente abre essa pasta e aqui a gente tem todas as instruções como fazer esse tipo de análise. Então a gente vai copiar essa linha, colar e substituir todos os valores. Então fator 1, a gente vai fazer da mesma forma, mas agora a gente vai renomear como D2, como a gente tinha dito que a nossa pasta chama D2. Cifrão. E temos todos os nossos dados. Então a gente vai usar o fator A,
fator 2, a gente vai substituir pelo fator B. Temos bloco. E aqui a nossa variável é resposta. Então a gente clica em Ctrl, Enter novamente e a nossa análise será feita. Então aqui na nossa análise a gente pode ver também novamente que o nosso fator 1 está como F1 e o fator 2 como F2. Aqui nós temos o nosso quadro de análise de variância e o coeficiente de variação deu em torno de 13,28%. Então, dentro do teste de normalidade, em 5% de significância, os nossos resíduos podem ser considerados normais. E para fazer a interação significativa, a gente vai fazer todos os desdobramentos dentro da interação. Então, primeiramente, temos o desdobramento de F1 dentro de cada nível de F2, como eu já tinha explicado anteriormente, que tem essa possibilidade de fazer as análises de um nível dentro de outro nível. Então, temos o primeiro quadro de análise de variância. Então, dentro do F1, dentro do primeiro nível de F2. Então, aqui a gente tem um teste Tuckey com os nossos grupos, tratamentos e as nossas médias. Então, de acordo com o teste F, essas medidas desses fatores são estaticamente iguais. E aqui a gente dá continuidade desses desdobramentos, agora de F2 dentro de cada nível de F1. Temos nosso quadro de análise de variância. Agora a gente vai desdobrar F2 dentro no primeiro nível de F1 e assim por diante. Então, de acordo com o teste F, as médias desse fator também são estatisticamente iguais. Então, pessoal, foi isso sobre fatorial. A gente aprendeu um pouco sobre fatorial em DIC, fatorial em DBC. E agora a gente vai aprender um pouco mais sobre parcela subdividida. Então, para falar de parcela subdividida, esse tipo de esquema é também conhecido como split plot. Então, ele é utilizado também quando a gente tem a intenção de avaliar dois ou mais fatores. Porém, nesse caso, as situações é um pouco diferente daquele que a gente utiliza agora em esquema fatorial que eu tinha explicado. Então, a principal diferença desse esquema de análise para o esquema fatorial é que no esquema de parcela subdividida a gente tem duas casualizações. Uma feita em relação às parcelas e outras feitas em relação à subparcela. Por isso que chama parcela subdividida. Então, ao utilizar esse tipo de experimento com esquema em parcela subdividida, o pesquisador tem a possibilidade de reduzir, então, o tamanho da área necessária. E esse tipo de esquema ele é indicado, então, para ensaios que seriam muito grandes se fossem montados, por exemplo, em outros esquemas. Então, dessa maneira, quando a gente utiliza o esquema em parcela subdividida, o pesquisador torna menos oneroso. A pesquisa torna menos onerosa, a montagem desse ensaio. Então, consequentemente, também as avaliações se tornam um pouco mais fáceis. Para fazer essa análise, primeiramente, a gente vai limpar o nosso console, Ctrl L. Também limpar toda a nossa memória. Para facilitar, eu iria apagar aqui todos esses dados. Então a gente vai novamente em Remove List, Ctrl Enter. Então a nossa memória é apagada. Então a gente vai, como anteriormente a gente também mostrou, é os mesmos passos. Então a gente vai abrir a nossa pasta com setwd, abre aspas. Dentro dessas aspas a gente vai colar o nosso endereço lá da nossa pasta, onde foi colocado todos os nossos dados. Colo e troco as barras de direção, nunca a gente pode esquecer disso, e Ctrl Enter. Então a nossa pasta já foi selecionada. Então agora a gente vai abrir todos os nossos arquivos. Então vou escrever aqui D3 é igual ao read.table, abro aspas e clico em Tab. Então vai aparecer todos os nossos fatores, todos os nossos dados.
Então eu vou escolher dados em parcela subdividida em DIC, qual que a gente vai fazer primeiramente. Clico em Enter. O cabeçalho igual a True. Ctrl Enter. Então já aparece ali nosso quadro com todas as nossas variáveis, nossos valores observados. Então agora a gente vai fazer a leitura e análise desses valores. Então eu vou abrir o nosso pacote library esp10.pt, Ctrl Enter. Então interrogação esp10 novamente .pt, Ctrl Enter. Nosso pacote é aberto. Como a gente vai fazer parcela subdividida em DIC, então aqui tem psub2.dic. Eu seleciono, copio essa linha e vou colar ela aqui e vou substituir todos esses valores. Primeiro fator 1, então D3 fator A, no fator 2 D3 cifrão fator B, repetição D3 cifrão. Nossa variável resposta, produção. Cifrão, produção. Vou colocar aqui sendo fatorar. Substituir esse 1 e 2 por FA e FB. Ctrl Enter. Então a nossa análise da parcela subdividida em DIC foi feita. Então aqui mostra a nossa legenda da parcela sendo FA e a subparcela sendo FB. Toda a nossa quadra de análise de variância, mostrando que o fator A teve nível de significância sim, entre 0 e 0,001%, e o nosso fator B teve uma significância entre 0,01 e 0,05%. O nosso coeficiente de variação 1 deu 9,12% e o 2 deu 10,80%. Nos testes de normalidade, de acordo com esse teste, a nível de 5% de significância, nossos resíduos podem ser considerados normal. E na interação não significativa, a gente vai analisando os efeitos simples. Então, o efeito de A em cima do teste Tukey e o efeito de B também. Então, aqui mostra nossas análises entre grupos, tratamentos e médias feitos pelo teste Tukey. Então, continuando, a gente também pode fazer também análise em blocos em DBC. Então a gente vai novamente selecionar todo a nossa pasta. Então a gente vai escrever aqui, vou escrever D4 é igual a read.table, abro as aspas, tab, e aqui a gente vai ter nossos dados de parcela subdividida em DBC. Eu seleciono, Ctrl Enter, e os nossos valores já estão colocados aqui. Descendo o nosso pacote, lá embaixo a gente vai encontrar a análise em DBC. Então psub.dbc, então a gente clica e a gente faz o mesmo procedimento de copiar a linha. Eu vou colar essa linha e substituir os nossos fatores. Então, fator 1, colocar D4, cifrão, sendo o nosso fator A. No fator 2, D maiúsculo 4, cifrão, sendo nosso fator B. D4, cifrão, sendo nosso bloco. E a nossa variável resposta. D4, cifrão, resposta. Então substituo aqui F1 por FA, F2 por FB, Ctrl Enter. Então toda a nossa análise em parcela subdividida DBC foi feita. Então aqui a gente tem a legenda da nossa análise, e que mostra que o nosso fator A
teve significância de 0,01 a 0,05%, assim como o nosso fator B, e assim como a interação também teve esse mesmo nível de significância, tendo o coeficiente de variação 1, 8,85%, e o coeficiente de variação 2, 14,45%. Aqui tem a gente fez o desdobramento, o programa fez isso. Então, de acordo com o teste F, as médias desse fator são estaticamente iguais. Então, a gente fez todos os desdobramentos entre todos os níveis dos nossos fatores. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise em parcela subdividida. E a gente fica agora com o próximo vídeo. Oi, meu nome é Ludmila e eu sou aluna do 5º período de zootecnia. E agora eu vou estar falando um pouco sobre a análise de regressão linear, cúbica e quadrática. A análise de regressão deve ser utilizada quando as variáveis explicativas x e respostas y forem de natureza quantitativa. A partir disso, torna-se necessário a obtenção de uma equação que tenta explicar a variação da variável dependente, y, pela variação dos níveis das variáveis independentes ou regressoras x. A análise de regressão não garante que as variáveis explicativas sejam a causa da variável independente. Agora estamos com o RStudio aberto e vamos fazer a análise de regressão. Então, agora vamos começar com a análise de regressão linear. Iremos iniciar apagando a memória do R, acionando o comando remove, abre parêntese, list igual a ls, abre parêntese, fecha e fecha de novo. E dá Ctrl Enter. A memória do R foi apagada. Agora nós iremos criar o vetor x e y. X é igual a C, onde o C cria o vetor, abre parênteses e coloca todos os números do vetor. 10, 20, 25, 30, 35, 40 e fecha parênteses. E dá Ctrl Enter. Bom, agora nós iremos criar o vetor y. Y é igual a C, abre parênteses, e coloca os números referentes a y. 10, 15, 30, 35, 40, 35. Fecha parênteses e vai no Ctrl Enter. Criamos o vetor y. Agora, nós iremos indicar ao R que nós queremos fazer a regressão linear. Então, vamos colocar o comando, que é M1, que é igual a LM, abre parêntese, coloca o vetor y, til, e o vetor x, fecha parêntese. E vamos teclar em Ctrl Enter. O modelo 1 foi criado. Agora nós iremos fazer a análise de variância desse modelo. A nova, abre parêntese, M1, que é a análise de variância referente ao modelo 1. Fecha parênteses, Ctrl Enter. E aqui embaixo, a gente vai ter a análise de variância referente ao modelo 1. E agora, nós iremos pedir ao R para poder fazer a regressão linear desse modelo 1. Acionando o comando summary, abre parêntese, M1 e fecha parêntese. Ctrl Enter. E o R nos dá toda a análise de regressão linear referente ao modelo 1, onde o p-valor aqui do x foi significativo, pois ele foi menor do que 0,05. Após termos feito a análise de regressão linear, iremos fazer a análise de regressão quadrática. Vão ser os mesmos comandos para a análise de regressão linear. A única coisa que vai mudar é o comando para indicar ao R que queremos a regressão quadrática ao invés da linear. Então, vamos criar o vetor x, colocar todos os valores referentes a x,
E agora criaremos o vetor y. Dez, 15... Pronto, os dois vetores foram criados. Agora nós iremos indicar ao R que nós queremos a regressão quadrática. M2 é igual a LM, abre parêntese, coloca o vetor Y, o tio, e o X, mais I, abre parênteses de novo, x, circunflexo, e 2, que é referente à análise de regressão quadrática. Fecha parênteses novamente e dá Ctrl Enter. Criamos o modelo 2. Agora, nós iremos fazer a análise de variância desse modelo 2. A nova, abre parêntese, M2, fecha parêntese. Ctrl Enter. E temos aqui a análise de variância referente ao modelo 2, que é da regressão quadrática. E agora, nós iremos fazer a regressão quadrática desse modelo 2. Summary. Abre parêntese, M2. Ctrl Enter. Temos aqui a análise de regressão do modelo M2, onde o p-valor não foi significativo, que ele foi maior do que 0,05. Tanto o nosso intercepto quanto o valor de x. Bom, para fazermos o gráfico de dispersão, nós iremos utilizar o aplicativo Excel. Aqui já estão os valores do vetor x e do vetor y. Para adicionarmos o gráfico, a gente seleciona esses números, vai em inserir, aqui em gráfico, inserir gráfico de dispersão. Nós temos aqui o nosso gráfico de dispersão. Agora, nós iremos editar esse gráfico para adicionar o valor da equação e o valor de R. Clica nesses pontos, em um desses pontos com o botão direito, vai em adicionar linha de tendência, e agora vamos configurar. Como primeiramente iremos fazer um gráfico para análise de regressão linear, deixa na opção linear. Desce aqui embaixo, exibir a equação no gráfico, e exibir valor do R quadrado no gráfico. Como podemos ver, a linha de tendência foi de correlação positiva. Então, isso significa que os valores de x e y são proporcionais. E se voltarmos aqui na análise de variância, podemos ver que na análise de regressão linear, o valor de x foi significativo. Então, nós iremos aqui no gráfico e coloca na frente antes do x, o sinal de asterisco, que é para indicar que esse valor foi significativo. Agora, nós iremos fazer um gráfico de análise de regressão quadrática. Copia os números, vai em inserir, gráfico de dispersão, e nós temos novamente aqui um gráfico. Agora iremos clicar novamente nesse ponto, com o botão direito, adicionar linha de tendência, e a configuração aqui agora vai ser diferente. Como nós queremos análise de regressão quadrática, nós iremos aqui colocar a opção de linha de tendência polinomial de ordem 2. Desce, exibir equação no gráfico e exibir valor do R quadrado no gráfico. Temos aqui os valores
E como podemos ver, a correlação também foi positiva, então os valores de x e y são proporcionais. Bom, agora que a gente já fez a análise de regressão quadrática e linear, vamos fazer a análise de regressão cúbica. Aqui já estão os vetores x e y, onde eles já foram ativados, e o comando para indicar ao R que eu quero fazer uma análise de regressão cúbica, indicando também quem é o x e o y da equação. Cliquei em Ctrl Enter e foi criado aqui o modelo 3. Agora nós iremos fazer a análise de variância desse modelo 3. A nova, abre parêntese, M3. E aqui foi criada a análise de variância do modelo 3 referente à análise de regressão cúbica. Agora, nós iremos mostrar os resultados obtidos da ANOVA em regressão cúbica. Colocando o comando summary, abre parêntese, M3, fecha parêntese. Ctrl Enter. E nós temos aqui a análise de regressão cúbica, onde o p-valor se mostrou significativo para a análise de regressão cúbica e quadrática, e o valor de x foi não significativo e o intercepto também foi não significativo. Após feito a análise de regressão cúbica, a gente irá calcular agora o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação. Então, vamos para os comandos. Para fazer o cálculo do coeficiente de correlação, a gente irá colocar o comando COR, abre parêntese, x, y, fecha parêntese. Ctrl Enter. Temos aqui o valor do coeficiente de correlação. E agora, vamos calcular o coeficiente de determinação com o comando COR, abre parêntese, x, y, fecha parêntese, coloca o sinal de circunflexo e 2. Ctrl Enter. Temos aqui o valor do coeficiente de determinação. Após termos obtido os valores do coeficiente de correlação e coeficiente de determinação, podemos concluir que, como o valor do coeficiente de correlação foi positivo, a interação entre os valores de x e y é positiva. E 83,68% dos valores de y pode ser explicada pelos valores de x a partir do modelo de regressão ajustado. Agora, nós iremos fazer o gráfico de dispersão. Bom, se formos na análise de variância, aqui na análise de regressão quadrática, nós iremos observar aqui que o valor do intercepto x e da regressão quadrática foi não significativo. Então, iremos colocar em todos os valores da equação o sinal de não significativo, onde iremos colocar NS, copiar e apertar os botões Ctrl, Shift igual. Onde ele irá diminuir esse sinal de não significativo. E nisso iremos fazer em todos os valores da equação. Pronto. Agora, nós iremos fazer um gráfico de dispersão para análise de regressão cúbica. Então, iremos novamente aqui copiar os números. Opa. Novamente aqui copiar esses números. Vai inserir.
em gráficos, inserir gráfico de dispersão. Vamos colocar esse gráfico aqui mais pro cantinho. Todo o mesmo processo dos outros gráficos, porém, nós iremos mudar a ordem, que não será mais 2, agora será 3. Então, aqui, linha de tendência polinomial de ordem 3. Exibir a equação no gráfico e exibir valor de R² no gráfico. Agora, nós iremos fazer a análise de novo desses valores da equação. Vamos voltar aqui na análise de variância. E aqui na análise de regressão cúbica, nós temos os valores do intercepto de x, da análise de regressão quadrática e cúbica, onde as duas últimas se apresentaram significativa, pois foram menores do que, apresentaram não significativas, porque foram maiores do que 0,05. Tanto o valor de intercepto como de x também foi não significativo. Então, iremos colocar em todos os valores não significativo. Bom, foi colocado aqui em todos os valores o sinal de não significativo. E é isso. Nós fizemos aqui, então, os gráficos para análise de regressão linear, análise de regressão quadrática e análise de regressão cúbica. Olá, eu sou Esther, aluna de zootecnia do 5º período. Bom, agora vamos falar sobre o teste Q², que é utilizado quando os dados são obtidos por contagem e quando ambas as variáveis são qualitativas. Primeiro, a aderência, que serve para testar a adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto de dados observados. Eu estou com o R aberto aqui, lembrando que para apagar o console, você clica em Ctrl L. E para apagar a memória do R, você vai digitar remove, abre parêntese, list, igual ls, abre parêntese, fecha parêntese novamente e Ctrl Enter. No próximo passo, nós vamos digitar a frequência observada. Então, vai ser x igual c, abre parêntese. E vou colocar os valores exemplares. E Ctrl Enter. Bom, pronto. Já colocamos no R a frequência observada. Bom, eu já adicionei aqui os valores da frequência esperada. E vou clicar em Ctrl Enter. Nós temos aqui embaixo o x², que vai ser o valor do nosso Q², que vem daquela fórmula. Valor observado menos valor esperado ao quadrado, dividido por valor esperado, que nós fazemos à mão. Esse é o valor, o resultado. E nós temos o p-valor, que vai ser para testar a significância. Bom, agora iremos para a parte de independência, que serve para testar a independência entre dois fatores, que neste exemplo será raça e fecundidade. Eu já coloquei os valores daqui das fecundas. Cada número desse corresponde a uma raça. E agora eu vou adicionar os valores das não fecundas. Adicionei os valores das não fecundas. Cada valor desse corresponde a uma raça. O valor de 515 corresponde à mesma raça que o de 1287. E não se esqueçam de clicar em Ctrl Enter em cada etapa. Agora, eu vou criar a tabela de contingência. Eu já digitei o comando, vou dar Ctrl Enter, vou digitar Tab, Ctrl Enter novamente, e aqui temos a tabela. Para o resultado do Q², eu digitei este comando e vou clicar em Ctrl Enter, e temos o resultado do valor de Q² e o p-valor, que vai servir para testar a significância.